Quando Jesus fala da última Páscoa, junto com seus discípulos, um momento tenso na vida de Jesus, porque é ali que ele fala da traição, ele anuncia a traição. E talvez para os discípulos esse era um momento que, por mais que Jesus vinha falando dos acontecimentos, das coisas que viriam a acontecer, eu não sei se para os discípulos estava claro de que Jesus morreria, de que Jesus ressuscitaria, porque para próprio Pedro, quando Jesus é preso, ele tenta libertar, ele tenta ir ao encontro para tentar soltar Jesus, enfim. Eu não sei se era claro para os discípulos essa realidade. E ele então, no capítulo 22, o verso 14, diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí que eu digo que talvez para os discípulos eles não tinham clareza do que era se cumprir essa Páscoa. O verso 17: então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai-o e reparti-o entre vós, pois vos digo que não bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomou o pão e deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Capítulo 23, o verso 50, já ocorre o sepultamento de Jesus, e ali diz assim no verso 50: ora, havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, o qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. E chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação, iam começar o sábado. As mulheres tinham vindo com ele da Galiléia e seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali sepultado. Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E o capítulo 24, verso 1, e esse texto eu li na Páscoa do ano passado. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Então elas, perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que buscar entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram de suas palavras. Amém. Pai, mais uma vez eu te peço, abençoa esse momento. Abençoa, Senhor, a tua palavra. Abençoa, Senhor, à medida que nós nos debruçamos sobre esse texto tão precioso, tão sensacional. À medida que nós nos debruçamos, Senhor, sobre esse plano perfeito de salvação, a qual tu sonhaste antes da fundação do mundo, permita-nos poder experimentar, sermos tocados por ti. Espírito Santo, seja o nosso mestre nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para os judeus, a Páscoa era algo celebrado já por anos, desde a libertação do Egito. Para eles era o momento do deixa o meu povo ir, era o chamado de Deus libertando Israel da terra do Egito. Era celebrado com a passagem do anjo da morte, que trouxe libertação, o último sinal das 10 pragas, tirando Israel do Egito. Ali eles celebraram a Páscoa, ali foi a primeira passagem, foi ali quando o Senhor institui a Páscoa por estatuto perpétuo. E desde então se celebra a Páscoa. Os judeus, a Páscoa deles nós
a partir do Cordeiro Pascual. Mas ali era um sinal, ali era a sombra do que viria a acontecer. Ali era um sinal de que um dia viria que como cordeiro, como ovelha, ele iria ao matadouro, ele iria morrer, para que um povo pudesse ser livre, para que um povo pudesse ser liberto, para que novamente pudesse se gritar: deixa o meu povo ir, permita que o meu povo vá, que ele saia, que ele se desprenda, que ele não seja mais agarrado, que ele não esteja mais preso, que ele não esteja mais encarcerado, mas que seja livre. Deixa o meu povo ir. Esse era o grito que ainda existia no coração da humanidade. Vem Jesus. Começa a preparar os seus discípulos, e ele sabia exatamente do que ele estava por passar. Ele chama os seus discípulos, e ele diz: como eu ansiei ter esse momento convosco, como no meu coração eu ansiava esse dia de nós sentarmos e poder cear juntos a Páscoa. E ele não só diz isso, mas ele acrescenta: antes do meu sofrimento, antes de eu passar tudo o que eu preciso passar, como é bom eu poder sentar com vocês e nós juntos podermos cear. E aí ele diz: este é o meu pão, esta é a minha carne, que é entregue por vós. Este é o meu sangue, o vinho, que é entregue por vós. Façam isso em memória de mim. Lembrem-se desse momento, lembrem-se de mim, continuem fazendo isso. Farão, na verdade, depois de que se cumpra isso. Esse é o momento que vocês estão fazendo a Páscoa, celebrando a Páscoa e ceando comigo. Não cearão até que esse exato momento se cumpra, até que isso que nós simbolicamente hoje fizemos de fato venha se tornar realidade. E aí, quando se tornar realidade, todas as vezes que forem fazer esse ato, porque a vocês foi dado como estatuto perpétuo, lembrem-se de mim, me tenham em suas mentes, não se esqueçam, mas me tenham em suas mentes. Jesus é preso, e a história toda acabei pulando, obviamente, mas ele vai ao Getsemane, ele sofre, a pressão faz explodir as suas veias, sangra pelos poros, é preso, aceita o desafio e é preso, é torturado, é morto. E o texto que nós lemos, vem José de Arimateia, solicita o corpo de Jesus e retira-o da cruz antes que se encerrasse a sexta-feira e se iniciasse o sábado dos judeus. Ele tira Jesus e o coloca em um túmulo que ainda não havia sido usado. As mulheres que queriam cuidar do corpo, que queriam embalsamar o corpo, que queriam colocar as especiarias que ali acostumado estavam, vêm aonde Jesus é colocado, mas pelo tempo não teriam condições de cuidar do corpo de Jesus. Elas retornam para casa para preparar as especiarias. Entra o sábado e, como o judeu nada faz em sábado, elas cumpriram o sábado, elas ficaram esperando o sábado, e logo que amanhece no domingo, o domingo de Páscoa, o dia de hoje, a qual nós celebramos hoje, elas logo pela manhã vão ao túmulo para fazer aquilo que elas tinham proposto de fazer na sexta-feira, preparar o corpo de Jesus, porque afinal ele havia morrido. Nós precisamos cuidar do corpo de Jesus. De novo, sem ter consciência exata daquilo que Jesus havia falado, sem se lembrar das palavras que Jesus havia dito, ou talvez até se lembrando daquilo, mas não tendo exatamente a compreensão do que aquilo de fato significava. Porque pouco tempo antes Jesus havia dito: sou eu, a Páscoa sou eu vou morrer, mas vou ressurgir.
E elas vão para cuidar do corpo dentro de uma realidade humana, natural, como todos nós vivemos com esses pés aqui na terra. E chegam lá e o túmulo está vazio e encontram alguns homens, e elas se apavoram e se prostram, e esses homens dizem: por que tu vem procurá-lo aqui? Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Talvez essa frase, ela é impactante. Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Não lembram daquilo que ele vos falou um dia, de que ele morreria, mas voltaria à vida, ele ressurgiria. E eles então ministram ao coração daquelas mulheres. A fé cristã, ela está resumida nesse final de semana. A razão pela qual nós estamos sentados aqui e cantamos as canções que nós cantamos, e alguns derramaram as lágrimas que derramaram, é porque existiu uma sexta-feira, existiu um sábado, existiu um domingo. É porque teve um dia onde o nosso Salvador foi à cruz. Porque teve um dia que alguém precisou ir lá. E não foi qualquer pessoa, precisou de fato ser o próprio Deus, o Filho de Deus. Para doar-se por mim e por você. E naquela sexta-feira, parece que tudo se acaba. Na sexta-feira parece que os sonhos, eles se vão. Na sexta-feira parece que toda aquela esperança, ela se destrói. Porque tudo aquilo que nós tínhamos a expectativa de caminhar, e aí eu falo dos discípulos, de caminhar ao lado daquele que poderia fazer muitas coisas, daquele que poderia levá-los a um lugar diferente, que fez com que eles acreditassem que eles eram diferentes, que fez daqueles homens simples e pescadores, incultos, fez aqueles homens, aquele cara por 3 anos e um pouquinho, fez com que aqueles homens simples começassem a sonhar, se tornarem sonhadores, começaram a viajar, começaram a ir de cidade em cidade, e cada cidade que iam, novas experiências tinham. Foi esse Jesus que chamou aqueles 12 e 70 e o grupo que se caminhava com ele, e os comissionou a fazer determinadas coisas, e quando eles iam e faziam e voltavam maravilhados, diz: cara, eu nunca imaginei que até os demônios responderiam a nossa palavra. Eu nunca imaginei que eu poderia chegar nesse estágio. E Jesus chega com eles e diz: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e maiores do que essas vocês farão. Era um homem que havia pegado aquelas pessoas, de novo, simples, e feito com que elas viessem a sonhar, acreditar que era possível, e tanto que acreditaram, que largaram tudo que tinham, abandonaram todas as suas vidas, tudo o que tinham, para seguir a esse homem. Porque aqui dentro batia algo que, cara, esse cara é diferente. Ele tem algo diferente. Ele não fala como todos aqueles que nós ouvimos falar até hoje. Ele não é um pregador como todos esses que nós ouvimos na sinagoga. Ele fala com quem tem autoridade. Ele é diferente. Pois bem, tudo isso é muito bonito até chegar a sexta-feira. E na sexta-feira, todo aquele sonho, todo aquele projeto, tudo aquilo que foi traçado junto, sonhado junto, deitado aqui no peito de Jesus, conversando, de repente parece que tudo se vai, porque aquele que caminhou com eles e que o inspirou, ele estava sofrendo, ele estava sendo acusado pelos ladrões, ou por um pelo menos, dizendo: se você é então tão poderoso assim, nos tira daqui, tira.
nos daqui. Se tudo isso que tu disse que é verdade, se tudo isso que tu fala realmente pode acontecer, então faz alguma coisa, agora é a hora. E lá embaixo estão os seus discípulos escutando todo esse negócio. Lá embaixo está toda a sua história de ministério, está ali. E eles estão ouvindo junto, ouvindo todo aquele grito das pessoas, blasfemando e gritando contra Jesus, e começam sim a ficar apreensivos, a ponto de Pedro vir a negar Jesus 3 vezes, com medo da pressão popular que estava ao redor deles. De repente parece que tudo aquilo que eles sonharam junto acabou quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Acabou. Parece que para os discípulos tudo aquilo acaba numa sexta-feira. Mas era só a sexta-feira. Era ainda só uma sexta-feira. E eu falei disso na ministração passada, eu não quero repetir isso da Páscoa do ano passado. Mas tem algo que a gente esquece entre a sexta e o domingo, que é justamente o sábado. Que é aquele dia onde nós não fizemos nada e precisamos confiar de que Deus é Deus. É naquele momento onde a nossa esperança ela se desfaz. É naquele momento onde os nossos sonhos parecem que não tem mais para onde correr, onde encontrar algo para agarrar. Parece que aquela chaminha que tinha-se a impressão de que ainda estava acesa, parece que ela está só mais aquela fumacinha da vela. E a gente esquece que tem um sábado, que tem um momento de Deus, de agir, de operar, de fazer as coisas. As mulheres, de novo, da mesma forma, sem compreender tudo aquilo, elas vão para o domingo, como se o domingo fosse uma extensão da sexta-feira, esquecendo de que entre aquele momento de domingo de manhã e sexta à tardinha, teve um sábado, teve um agir de Deus, teve um mover de Deus na vida daquelas pessoas. Elas chegam de manhã para tentar resolver a sua história, para tentar então fazer da melhor forma possível o funeral dos seus sonhos, para que pudesse pelo menos então encerrar da melhor forma possível aquilo que um dia eles acreditavam que poderia ser possível. E quando lá chegam, tem a surpresa de que, por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Porque ainda no coração de vocês não conseguiram entender que existe algo maior, que nos faz transicionar de uma sexta-feira densa, de trevas, de terremoto, de túmulo se abrindo, de uma sexta-feira aparentemente em densas trevas, para um domingo de ressurreição. É porque o dia que nós escolhemos caminhar na sexta-feira, nós não escolhemos caminhar só, nós decidimos caminhar com Ele. Quando Jesus diz: lembrem-se, aqui está o meu pão e aqui está o meu vinho, ou o suco, ou o que seja, esse é o meu corpo e essa é a minha carne, façam isso em memória de mim. Lembrem-se de mim, tenham em mente a mim, não esqueçam daquilo que eu fiz, não pensem que aquilo que aconteceu é simples, tenham na mente, diante de vocês, isso esteja claro, não se esqueçam. Não foi qualquer coisa que Jesus fez lá, para que você pudesse transicionar de uma sexta-feira de problemas com autoestima, de uma sexta-feira de complexos de inferioridade, ou de depressão, ou de angústia, ou de sofrimento. Não é de uma sexta-feira onde parece que tudo se acabou, onde assim a impressão tem que deu, que se chegou ao fim. Ele diz, não é qualquer coisa que transiciona você de uma sexta-feira a um domingo.
O que move você desse lugar de coração apertado, de dificuldades, de uma vida muito terrena e muito palpável, o que move você é que existe um domingo. O que move você dessa realidade é porque de fato existe um domingo, e a fé cristã, ela não é só uma fé de sexta-feira. A fé cristã é uma fé de final de semana de Páscoa. É uma fé que nós nos deparamos, eu e você, na sexta-feira. E eu e você nos encontramos na sexta-feira. E a realidade é que sim, que nós nos encontramos numa sexta-feira. Nós evangélicos ou cristãos sofremos demais determinadas acusações, e algumas delas com coerência, de sermos, e falei isso semana passada, de sermos hipócritas, semana passada não, semana retrasada, de sermos hipócritas, de sermos mesquinhos, de termos problemas de caráter, de termos um bocado de coisa como igreja evangélica, porque se tem uma expectativa, e não vou dizer que não seja uma expectativa razoável, é de que nós sejamos um povo perfeito. Afinal, conhecemos Jesus, fomos libertos por Cristo, ou nos auto-assumimos assim, de que fomos libertos por Cristo, e portanto a nossa vida necessariamente tinha que ser diferente, e essa foi a minha pregação quando eu falo do baile de máscaras. Justamente precisávamos ser diferentes. E não estou aqui contradizendo o que eu disse há 2 semanas atrás, mas por outro lado, nós evangélicos somos pelo menos um povo que é sincero numa coisa: nós viemos para a igreja porque todos nós reconhecemos que nós precisávamos de um Salvador. Pelo menos nós estamos aqui dizendo e assumindo que sim, nós temos problemas. Diferente talvez de outros que vivam lá e de trás da sua soberba, da sua arrogância, tem dificuldade de bater no peito e dizer: cara, eu preciso. Nós evangélicos assumimos isso publicamente no dia que dizemos: sou um evangélico. Ou melhor, sou um cristão. Quando digo isso, eu estou dizendo sim, sou um cara que precisa de um Salvador. Porque se eu não precisasse desse cara, eu estava ralado. Ou se eu não tivesse ele, eu estava ralado. Somos pessoas que sim, que assumimos, temos dificuldades e temos problemas, e por isso estamos aqui. E se talvez você tenha expectativa de que um dia a igreja de Jesus será perfeita, eu lhe digo não, porque o dia que ela for perfeita, ela perde a necessidade de ter um Salvador. Não é justificativa para ela continuar ou se tornar cada vez pior. Não é disso que eu estou falando, eu acredito que você me entenda. Mas pelo menos nós somos um povo que reconhecemos que nos encontramos em uma sexta-feira. Que todos nós passamos por algumas sextas-feiras. Que todos nós passamos por momentos onde o coração aperta. A lágrima escorre, a esperança se vai. A gente olha e aquele que parece que poderia trazer a resposta está agonizando ali numa cruz, sangrando, pouco fôlego. O último fôlego que ele tem é para poder dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu fiz o que tu me pediu para fazer. Está consumado. E expira. Eu gosto demais dessa passagem de Jesus, e eu falo isso nas aulas de paternidade. A gente que é pastor, alguns dos nossos ofícios, a gente enfrenta algumas situações, e uma delas às vezes é encontrar pessoas em leito de morte. E todas as vezes que eu tive essa experiência, com raras exceções, quando de fato a pessoa ela simplesmente descansa e vai, normalmente as pessoas elas têm uma tendência de tentar se segurar com o fôlego que tem de vida,
E normalmente a coisa fica mais ou menos assim, elas estão respirando, e quando parece que elas vão, elas fazem assim, e seguram aquele fôlego no fim, e contam mais um pouquinho, daqui a pouco, e elas inspiram com todas as suas forças, como se pudessem segurar aquele último segundo, aquele último suspiro de vida, aquele ar que ainda resta, elas tentam segurar no pulmão até que... e vão. A Bíblia diz que Jesus foi diferente. A Bíblia diz que Jesus naquela cruz, depois de dizer está consumado, a Bíblia diz que Jesus expira. Jesus, ele solta e diz, ele se entrega nas mãos do Pai, ele se joga nos braços do Pai. Ao invés de tentar segurar, ele diz, Senhor, eu me jogo nas tuas mãos. E ali entra o sábado. E ali entra o momento que o Pai o toma. É naquele momento que acreditamos que Ele desce, toma as chaves da morte e do inferno. É ali que nós entendemos que Ele cumpre o que fala em Efésios. É nessa hora que um bocado de coisa acontece no reino do Espírito, aonde nós, sem poder enxergar tudo isso, ainda estamos chorando a sexta-feira, ainda estamos presos, sem saber o que acontecer, esperando o domingo para tentar fazer o nosso melhor, para poder pelo menos colocar lá dentro da tumba o nosso sonho, para colocar dentro da tumba a nossa expectativa, pelo menos mais arrumadinha ou mais cheirosa. Mas é no sábado, cara, que a coisa acontece, velho. E aí chega o domingo, que é o domingo da ressurreição, que é o domingo de Páscoa, aonde nós vemos o Senhor vir ao nosso encontro e transformar a nossa história. Quando nós vemos esse povo que se encontrou lá na sexta-feira, esse povo que se juntou na sexta-feira e reconheceu que precisava de um Salvador, esse povo que se reúne na sexta-feira e reconhece, cara, os meus sonhos foi, a minha esperança foi, a minha história se foi, tudo aquilo que foi, se encontrou numa sexta-feira. Esse povo, o mesmo povo, ele vai se encontrar também no domingo. Ele vai se encontrar no domingo. A grande questão, e aí que eu digo que esse final de semana ele resume a essência da nossa fé, é que nós não podemos ficar só numa sexta-feira. A fé cristã não pode ficar presa somente à sexta-feira. Nós vivemos a Páscoa, nós vivemos o processo da passagem, é da libertação, é o momento que nós transicionamos desse para outro lado, é nessa hora que nós saímos da sexta-feira para ir a esse lugar de domingo. O meu objetivo nessa noite com você é poder lembrar a sua vida de que a nossa fé, ela não acabou na sexta-feira. De que a nossa fé cristã, ela não acaba em meio a raios, a trovoadas, em meio a túmulos abertos, a um caos. Ela não acaba ali. Ela vem até o domingo, quando nos deparamos com a realidade de um Deus que vem ao nosso encontro, com a realidade de um Deus que Ele olha para nós e vem ao nosso encontro. Por isso que Paulo, quando ele fala acerca da fé, ele diz: eu vim com vocês, eu vim pregar a vocês a Jesus crucificado, mas também vim falar para vocês de um Jesus que ressuscitou. Vamos ficar de pé.